Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Sagradas Escrituras, acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Para a maioria dos pensadores cristãos, a carta de Paulo aos Romanos é uma exposição límpida e clara, de maneira sintética, da doutrina acerca da salvação. Basicamente, os estudos soteriológicos, eles se fundamentam em muitos princípios extraídos da carta de Paulo aos Romanos. E essa epístola, com toda a sua profundidade, trata sobre o que seria o cerne do Evangelho. Qual é a mensagem central do Evangelho? E o apóstolo Paulo inicia sua epístola logo em sua saudação, dizendo que ele era um servo de Jesus Cristo, deixando de maneira muito clara que o Evangelho implica no serviço. Não existe Evangelho que não nos torne um servo dedicado e piedoso de Jesus Cristo, de nosso Salvador. A palavra servo vem do grego doulos, que significa basicamente escravo. Então Paulo tinha consciência que o Evangelho nos leva a ser escravos cativos da graça de Deus, sem direitos a vivermos a vida da maneira como nós queremos vivê-la, mas de acordo com o Evangelho. A segunda verdade nesses 3 versículos que esse texto nos ensina é que esse Evangelho, essa boa notícia, esta mensagem é uma mensagem de Deus, não é uma mensagem humana, não está fundamentada nos princípios daquilo que o homem tem para a sua própria vida e fruto de seu próprio entendimento. Não era uma das centenas de filosofias com as quais Paulo convivia em sua época. A terceira verdade é que este Evangelho é o cumprimento de tudo aquilo que foi dito na lei e nos profetas. É triste e trágico nós entendermos e vermos que hoje em dia muitas pessoas, até mesmo pregadores, depreciam o Antigo Testamento, depreciam a mensagem de Moisés, a mensagem dos profetas, dizendo que por serem da lei não tem nenhuma serventia. Acontece que aquilo que está prefigurado na lei cumpriu-se cabalmente na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a finalidade da lei, logo a lei apontava para Jesus e nos serve até o dia de hoje em seus símbolos, em seus significados e também como testemunho do cumprimento fiel da palavra de Deus. A lei é a palavra de Deus, embora sua aplicabilidade para juízo não esteja mais sobre a vida dos cristãos. E a quarta verdade, que está no versículo 3, diz que tudo isso, o Evangelho de Deus, o chamado para ser servo de Deus, as Sagradas Escrituras, elas apontam para a verdade central, que é a verdade que foi encontrada no Filho de Deus, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então qualquer mensagem que não lhe ensine a ser um servo dedicado, qualquer mensagem que não aponte para Deus sendo o autor daquela mensagem, que não esteja fundamentada plenamente nas Sagradas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, toda a palavra de Deus, e que não deixe bem claro que Jesus Cristo é o centro de sua mensagem, não é o Evangelho. E nós encontramos isso nas 2 maiores alas dos pregadores atuais. De um lado temos os legalistas, aquelas pessoas que acham que devemos viver uma vida cheia de regras que não estão nas Escrituras Sagradas para sermos autênticos servos de Deus, que hipervalorizam os usos e costumes como sendo alguma coisa para padrão da vida cristã.
E por outro lado temos os liberais, que transformaram o Evangelho em apenas uma filosofia de sermos bonachões, bons cidadãos, apenas pessoas que fazem o bem, e isso nos torna aceitáveis diante de Deus. O Evangelho é uma mensagem espiritual que trata acerca do juízo de Deus e da vida eterna para aqueles que creem em Cristo Jesus. Fomos chamados para anunciarmos o Evangelho, fomos chamados para crermos no Evangelho, e a palavra para crer no Evangelho que antecede essa crença é: arrependei-vos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho está posto diante de nós. Sigamos, que possamos amar e dedicar a nossa vida a este Evangelho, que não é de pastor, não é de padre, não é de bispo, não é de apóstolo, é o Evangelho de Deus, sintetizado nessas verdades centrais. Chamado para servir é o Evangelho que vem do próprio Deus, está nas Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamento, e está centralizado na pessoa do Filho. Como o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 2, diz de maneira clara que, havendo Deus outrora falado de diversas formas aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, o centro do Evangelho, o qual constituiu o herdeiro, pelo qual também fez todas as coisas.